Há mais um recado de Lula nessa primeira reunião ministerial. Foi quase um alerta diante das denúncias de uma suposta relação entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, do União Brasil e milicianos. A reportagem é do Pedro Teixeira. Lula usou a reunião de ministros para tentar apagar o primeiro incêndio do novo governo. Uma suposta relação próxima da titular do turismo, Daniela Carneiro, com milicianos do Rio de Janeiro, revelada pela imprensa. Lula prometeu lealdade a todos os ministros. Estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada. Mas o presidente, que terminou 2 mandatos com alta popularidade, mesmo em meio a grandes escândalos, deu um recado. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Por enquanto, Daniela Carneiro tem o apoio do Planalto. Após a reunião, o ministro da Casa Civil disse que o assunto sequer foi abordado e minimizou as denúncias. Não tem nada relevante e substantivo que justifique qualquer preocupação neste momento do governo e, portanto, isso não está na agenda do governo. A CNN apurou que o novo governo sugere à ministra do Turismo que fique em silêncio até o desgaste passar. Uma foto da Agência Estado flagrou Daniela Carneiro enviando uma mensagem na qual diz, abre aspas, recebi muitos apoios, mas não respondo por outras pessoas. Não compactuo com qualquer ato ilícito. Cabe à polícia e à justiça investigar e julgar casos que são da polícia e da justiça, fecha aspas. Daniela Carneiro é deputada federal reeleita pela União Brasil. Foi nomeada ministra na cota do partido, que tem ao todo 3 nomes na esplanada dos ministérios. Uma ala do União Brasil acredita que Daniela deveria deixar o cargo para poupar a sigla, mas o presidente nacional saiu em defesa dela. Numa nota no Instagram, Luciano Bivar disse que o União Brasil conhece a competência e confia na capacidade de gestão de Daniela e que o nome foi uma escolha acertada de Lula para conduzir a política do turismo no Brasil. Lula deu espaço para o partido no governo, tentando conquistar o maior apoio possível de seus 59 deputados e 10 senadores eleitos. Mas Bivar conta com uma ala de oposição a Lula, entre eles o senador eleito e ex-juiz Sérgio Moro, e já disse que o partido não será a base do governo no Congresso, mesmo com os ministérios. Sem a garantia do apoio e com o desgaste provocado pela ministra indicada pelo partido, o caso deixa ainda mais delicada a relação entre o PT e União Brasil. Em nota, a ministra disse que não compactua com qualquer ato ilícito e que cabe à justiça o papel de julgar quem comete possíveis crimes. E que durante sua campanha em 2018, recebeu o apoio de milhares de eleitores em vários municípios do estado. Vamos então à análise. Carlos, mais uma vez começo com você, já que é o nosso convidado. Qual que é o custo político para Lula manter a indicação de Daniela do Vaguinho para o ministério? Eu julgo ser um custo enorme. Eu acho que é uma situação extremamente inconveniente, especialmente para um presidente que tem passivos importantes na sua história relacionados à corrupção. Então, isso levanta uma bandeira vermelha dentro do seu governo e ele traz o problema para o governo se ele não conseguir se livrar da ministra o mais rápido possível. E mais uma vez, isso também é consequência de uma estrutura de coalizão que gera animosidades entre os parceiros e disputas entre eles. Porque, claramente, isso é fruto de fogo amigo. Ou seja, alguém insatisfeito dentro da coalizão joga essa denúncia e cria um fato político e lembrando, como o Caio e o Yuri destacaram no primeiro bloco, coalizões existem não apenas para governar,
mas coalizões existem também para servir de escudo protetor a um governo que, de certa forma, pode sofrer ataques não só da oposição, mas de outros atores políticos. Então, se essa coalizão não está satisfeita, se os membros dessa coalizão começam a desenvolver inveja, ressentimentos por se sentirem não tratados como deveriam ter sido tratados pelo governo, cedo ou tarde vão começar a pipocar denúncias dessa natureza. Hoje é contra a ministra do Turismo, amanhã será contra outra pessoa. Então, em última instância, eu reputo também esse ruído em relação a esse possível escândalo relacionado à proximidade da ministra, à milícia, ao crime organizado no Rio de Janeiro, como um problema muito sério para a coalizão. E o presidente tem que rapidamente avaliar se vale a pena continuar pagando esse custo. Pois é, Caio. Inclusive, o destaque aqui fala de Lula. Nenhum ministro será deixado no meio da estrada. É um custo político alto, como diz o professor Carlos. Lula está disposto a pagar? Bom, vamos ver até onde vai. A justificativa dele e dela é a justificativa clássica, não tem como ser responsabilizada por erros de terceiros que estão querendo queimá-la. Agora, a gente volta no primeiro bloco, na primeira parte da conversa. Por que dar um ministério para a Daniela do Vaguinho? Na minha leitura, primeiro, que ela não tem representatividade alguma internamente. Ela não influencia em votos. Né? A meu ver, apuração, é um acordo em relação ao apoio que o Vaguinho deu ao Lula no segundo turno, tentando trazer um pouco do Rio de Janeiro, tentando trazer um pouco esse eleitor evangélico, tendo em vista que eles são ali de Belford Roxo, né, Baixada Fluminense. Agora, politicamente, e eu me lembro, Carol, que no dia, né, isso ficou marcado, né? Quando o Vaguinho foi apresentado à política nacional. O Vaguinho, ele esteve, depois do primeiro turno, ele foi até Brasília, encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro de manhã, e depois do almoço ele estava aqui com o Lula, negociando, vendo o que seria melhor. Eu imagino que essa construção saiu dali, porque não há outra justificativa. Né? Quando você havia ali, era uma semana em que o Bolsonaro tinha conseguido o apoio dos 3 principais governadores, né, dos maiores estados, Rio, Minas e São Paulo, dos maiores em termos de eleitores, e ali ofereceu. É a única leitura que eu tenho possível para oferecer isso, e não dá para o Elmar Nascimento, porque o Elmar Nascimento xingou o Lula. Porque se o critério, como me disse um petista ontem, se xingar o Lula fosse critério de afastamento de aliados do governo, o Alckmin não poderia ser vice. Né? O Alckmin falou que o Lula queria voltar à cena do crime em 2018. E há outros tantos apoiadores do impeachment. Né? Assim, a construção com a União Brasil não foi bem feita. E a Daniela Carneiro é um significado disso, é emblemático disso. Yuri, então, não é possível, ou como seria possível dissociar o caso Daniela do Vaguinho das discussões partidárias? Não dá para dissociar, Carol. E acho que um pouco fruto da situação, de novo, do União Brasil, que tem as suas próprias dificuldades de origem, que o Carlos Pereira já trouxe para a gente. E vale lembrar que não só a Daniela do Vaguinho, mas também a situação de Valdez Góes, ex-governador do Amapá, ainda afiliado ao PDT, mas também como uma parte das negociações com setores do União Brasil, isso reflete toda essa dificuldade. Me soa, e é engraçado, só para fazer uma rápida digressão, né, porque a gente aproveitar a tarde aí do ninguém será deixado no meio da estrada, que a referência, o que é curioso, a referência que me ocorreu, talvez nem todo mundo fora de São Paulo se lembre, mas daquele escândalo da Dersa aqui do governo do estado de São Paulo envolvendo o PSDB
envolvendo um ex-diretor dessa estatal que cuida de rodovias, que deu uma declaração que falava: não se deixa um líder ferido na beira da estrada, que era o Paulo Vieira de Souza, que era acusado de ser uma espécie de operador financeiro de esquemas, supostos esquemas ilícitos para campanhas do PSDB. Dito tudo isso, me parece que na dificuldade de conseguir fechar essa equação e ciente de que o União Brasil era um objetivo a ser alcançado, mas que tem essa cobrança desde já de entregar os votos, me parece que também já tem um caminho, um plano B. Se não entregar os votos, aí acredito que vai haver um período aí de paciência com o início dos trabalhos legislativos, a partir de fevereiro, algum tipo de teste de votação que vai ser possível verificar o tamanho da força desses ministros, também na senha dada pelo Lula no discurso de hoje, e aí já tem candidatos a serem o plano B. Vale lembrar que houve aí tem um princípio de conversa, se não um princípio de conversa, mas tem uma bancada que pode ser talvez até mais coesa e com mais votos do que na prática a União Brasil possa entregar, que é o Republicanos, que é um partido que já esteve do lado de Lula, tá piscando, que tem disposição ali para conversar, até a depender de como vai ser a composição, inclusive para a eleição da mesa da Câmara. Não por acaso, as menções que Lula faz primeiro à Câmara e depois ao Senado, por meio dos seus presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, também são muito reveladoras de que a Câmara, dessa vez, é um ambiente mais hostil e mais difícil de gerenciar essa coalizão do que o Senado. Aí relembrando, né, Carlos, o trauma que Lula tem do Senado com a votação do fim da CPMF no segundo mandato dele. Carlos, há pouco o nosso repórter Pedro Teixeira ele lembrou que Lula ele deixa o governo depois de 2 mandatos em meio a escândalos, mas com uma alta popularidade. Em que medida é a popularidade que vai ditar um pouco como Lula vai lidar com episódios como esse de Daniela do Vaguinho? Bom, a popularidade ele tem um papel importante, especialmente na coesão da coalizão, né? Porque se o presidente é muito popular, não é de interesse dos partidos da coalizão confrontar diretamente com esse presidente e arcar com os custos de ser o patinho feio da história, né? Entretanto, nos testes empíricos que já realizei em vários governos no Brasil, não identificamos que a popularidade ele é definidor para o sucesso do presidente no legislativo. Ele tem muito mais um papel de coesão e unidade da coalizão. Então, se essa coalizão ela é majoritária, se ela gera uma maioria estável e consistente ao longo do tempo, se ela é sustentável ao longo do tempo, então essa maioria se revela na grande maioria das votações. Mas se o presidente não consegue fazer uma coalizão majoritária, mas uma coalizão, vamos dizer assim, a maior minoria, mas não a maioria suficiente para governar, a popularidade ela tem um menor impacto na geração de apoios de outros partidos na agenda do presidente. Então, eu acho que é um elemento fundamental para o presidente usar na mesa, né, de negociação, ser popular, mas popularidade é uma coisa que é volátil, né? Então, assim, e ela é muito relacionada com a economia, especialmente com inflação, com desemprego, né? São as 2 variáveis mais importantes na popularidade de um presidente. Então, se a economia, no decorrer dos primeiros meses do governo Lula, começar a subir, a popularidade tende fatalmente a também diminuir. Então, ele também perderia esse capital para gerar incentivos de coesão da coalizão. Então, eu acho que o presidente não deve apenas depender da sua popularidade, da sua grande capacidade de ter comunicações diretas com o público, com o eleitor, e mesmo da sua habilidade de negociar com partidos e parlamentares individuais, mas sim com esses elementos estruturais que eu
definir aqui, como o tamanho da coalizão, heterogeneidade da coalizão, compartilhamento de poder e recursos com os membros da coalizão, levando o peso político de cada um. E mais ainda, uma variável que eu ainda não testei, porque eu ainda não tive os dados, mas eu estou querendo fazer isso, que é a distância da coalizão para a mediana do plenário do Congresso. Os estudos que temos até então, no caso brasileiro, mostram que quanto mais a coalizão ela é diferente do que o Congresso deseja, mais difícil é para o presidente governar também. Quanto mais a coalizão espelha a preferência mediana do Congresso, mais fácil é para o presidente governar. Então, a gente precisa calcular qual é a preferência mediana do plenário do Congresso e a mediana também, a preferência mediana da coalizão, e ver a distância entre essas duas medianas para ver até que ponto essa distância vai ter um impacto no sucesso e na capacidade do presidente de sustentar maiorias ao longo do governo. Yuri, é isso. Foi uma reunião ministerial que visa a governabilidade, que trouxe recados diretos e indiretos. É o que chamamos de freio de arrumação, como vinha tanto se falando que seria essa primeira reunião ministerial. A casa agora está organizada a ponto de acelerar? Tem que esperar os resultados do que o próprio ministro Rui Costa disse, dessa coleta de informações de quais são as prioridades de cada ministério, se ele vai ser bem sucedido nessas duas agendas iniciais de governo, porque acho que tem um componente novo para a gente entender de desempenho de governo, de avaliação de popularidade de governo, e depois a gente vê quando o Congresso começar a funcionar em fevereiro, que é qual vai ser a receptividade que essas agendas vão ter, o presidente vai ter nessas agendas. Claro que vão ser escolhidas, provavelmente em estados do Nordeste ou estados em regiões em que Lula teve bom desempenho eleitoral e possa ser bem recebido e que tenha impacto a esse tipo de agenda, seja iniciando algum programa, como foi o caso no início do governo dele, de ter ido até Guaribas, no Piauí, que ele fez menção nos seus discursos recentes, onde começou os programas sociais, Fome Zero, depois Bolsa Família, seja para mostrar ali que o governo está reconstruindo políticas públicas, que tem sido o mote. Me parece que sim, do ponto de vista de comunicação, era necessário esse freio de comunicação, diante de ruídos quase amadorísticos que aconteceram nessa primeira semana, como a história da Previdência e tantas outras, mas me parece que a equação para a governabilidade do ponto de vista de relação com o Congresso, essa vai ter que esperar de fato até fevereiro, até a depender de como vai ser montada a mesa diretora das duas casas, não só Rodrigo Pacheco e Arthur Lira me parecem que está certo. A grande questão é o resto da composição das mesas, porque isso sim pode ser o primeiro termômetro do quanto a gestão dessa coalizão e dos acordos políticos com os partidos foi ou não tão bem sucedida assim. Caio, em que medida os recados da reunião de hoje antecipam o que podemos esperar desse início de governo? Bom, a tentativa, a meu ver, hoje da reunião é, primeiro, esse ajuste de freio de arrumação, acho que ele acabou sendo muito mais antes da reunião do que durante a reunião. Ou seja, foi muito mais alardeado do que comprovado nas 4h30 da reunião, pelo menos pelo que eu ouvi de ministros que participaram da reunião. Ou seja, foi uma estratégia... a imprensa foi utilizada para mandar um recado de que era preciso ter um freio de arrumação, e isso era uma prioridade muito mais... claro, de algum ministro ali, palaciano, passar isso via imprensa. Foi resolvido antes da reunião. Foi resolvido antes da reunião com uma mensagem, nossa, é uma reunião para freio de arrumação. Não foi uma reunião para freio de arrumação. Freio de arrumação foi... Embora, Caio, se você me permite, eu acho que teve pelo menos eu percebi que o Rui Costa assumiu um papel, talvez assim, de ser o coordenador, porque Sim. Eu não acho que esse papel de coordenação vai ser exercido diretamente pelo Lula. Eu acho que ele vai delegar isso para alguém. Eu acho que talvez quem possa exercer, e eu acho que na reunião isso ficou mais claro, quem vai exercer mais esse papel é o ministro da Casa Civil. Foi ele que exerceu com autoridade o puxão de orelha no ministro da Previdência, quando veio com a ideia de rever a reforma da Previdência. Então, eu acho que ele exerceu esse papel forte de centralização, ele sinalizou durante a reunião isso. Eu acho que tem um outro aspecto interessante que eu pesquei da reunião, que é
um discurso azeitado entre o Alckmin, a Simone Tebet e Fernando Haddad. Eu acho que existe uma muito boa vontade, interesse entre os três de que eles vão trabalhar em conjunto, é uma equipe que está sinalizando coesão e pouca divergência. Isso é um sinal positivo. Não sei se você concorda comigo. Eu penso que sim, mas a grande mensagem é entregas, resultados, agenda positiva. Ganhamos a eleição, precisamos entregar, nem que seja, pelo que eu também conversei ali com ministros, o Lula chegou a dizer, se vocês não têm uma rodovia para entregar, vai lá e tampa o buraco da rodovia. Se vocês não têm hospital para entregar ainda, entreguem remédios para o farmácia popular. E tem outra frase também que eu achei interessante que o Lula disse no final, essas falas no final, quando ele fechou a reunião, é de que 4 anos para a oposição é uma eternidade, mas para o governo passa muito rápido. O Lula sabe que, em razão da pouca margem de distância que ele venceu a eleição, das ruas, pessoal acampado de menos, mas assim, metade do país não votou nele, arredondando, metade votou. É um presidente que assume com metade do eleitorado, um presidente que sai com metade do eleitorado. Então a margem de erro dele, se ele não entregar resultados, melhorar a vida da população na ponta, a chance desse projeto político que ganhou a eleição ser ameaçado daqui a 4 anos é considerável. E por isso que, para mim, a grande mensagem é essa, agenda positiva com entregas na ponta para a população. Carlos Pereira, um prazer lhe receber aqui no WW. Até uma próxima, uma boa noite. Foi um prazer, Carol. Até outra. Tchau. Yuri Pita, obrigada. Boa noite. Obrigado, Carol. Boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, Carol.